Gente Tântrica, estamos chegando aí na tua casa nesse domingão especial, diretamente de Lisboa, para falar aqui no nosso lindo programa Pílulas by Tantra, tem aquelas conversas especiais que nós gostamos de ter por aqui. E ainda estamos naquela sequência especial com a nossa convidada, Amanda Garcia. Mas antes de mais nada, como sempre, gente, siga-nos nas redes sociais que aparecerão em algum lugar desse ecrã e também comentem. Vamos aqui criar uma comunidade tântrica para conversar sobre assuntos que nós gostamos por aqui nesse canal. E também, agora, vamos trazer à luz o tema de hoje para esse programa. Hoje queremos falar sobre o papel da massagem genital dentro da terapêutica tântrica, da massagem tântrica terapêutica. Eu e a Amanda estávamos conversando sobre isso e vemos que é muito interessante que não há nenhum vídeo na internet especificamente falando sobre isso de uma maneira descontraída, aberta. Então essa é a nossa missão hoje, não é verdade, Amanda? Dá um alô lá para o nosso público. Oi, pessoal do Pílulas by Tantra, do canal Prazer TV. Do Prazer... É que mudou. É isso mesmo. Do canal Prazer TV. É uma alegria estar aqui sempre, né, com o Felipe e poder falar para vocês, poder contribuir aqui com esse tema que é sempre importante. Então vamos falar, né? A verdade é que muitas pessoas confundem a massagem tântrica, né? E principalmente a massagem genital com masturbação. Me conta, Amanda. É masturbação que a gente faz na massagem tântrica? Não é masturbação. Então é descompressão manual. É descompressão manual. Bem, a gente tá brincando com esse termo, porque aqui em Portugal, muitas pessoas, quando querem perguntar se a massagem tem o famoso final feliz ou tem masturbação, encontraram um termo criativo, né? Foi. Que é a descompressão manual. A gente até ficou pensando, Exatamente. mas descompressão manual, como assim? Pois é, sempre que... Logo quando eu cheguei aqui em Portugal, final de 2018, início de 2019, obviamente, quando eu cheguei aqui eu já estava trabalhando com Tantra, né? Então, eu recebia os contatos, né? E as pessoas... Era muito comum os homens perguntarem: faz descompressão manual? E aí eu achava assim uma graça, né? Claro que eu sabia do que eles estavam falando, mas é interessante porque tudo para falar masturbação sem falar masturbação. Sim. Né? Existe um tabu muito grande ainda em falar sobre esses temas aqui em Portugal. Sim, exatamente. Então, eu achava interessante, até brincava, né? Mas descompressão manual, o que é isso? Você pode me explicar? Eles ficavam todos gaguejando assim, não conseguiam falar direito. Para você ver como é o processo de culpa, o processo de... Como tá distorcido, né? A gente, quer dizer, a gente quer o sexo, mas ao mesmo tempo a gente rejeita. A gente quer refuta a ideia. Exatamente. Mas não pode ser desse jeito. Eu não posso ser totalmente genuíno, eu não posso ser totalmente honesto com aquilo que eu quero. Porque tem o moralismo, né, cristão, a culpa e, enfim, a repressão social. É muito forte aqui Exatamente. também, como no Brasil, a gente sabe. Exatamente. Então, tem que ser, até aí tem que ser com códigos, né? Claro. Mas vamos falar, né, então, da massagem Lingam. Com certeza, da massagem Lingam, Yoni. Quais são os papéis terapêuticos dessas manobras que, por vezes, né, são confundidas mesmo com masturbação? Importantíssimo a gente falar que não é masturbação, Sim, né? fica bem claro já. Exatamente, as pessoas perguntam muito e eu acho que é muito importante a gente disponibilizar informação o mais claramente possível, o mais espontaneamente possível, justamente para a gente poder refrear, dissolver essa falta de educação sexual que existe desde a infância, né? Para que a gente possa falar abertamente dos termos. Então, o que é cada coisa, muito claramente. Então, eu digo logo, olha, você tá aqui, não é massagem erótica, não é massagem sensual, não é prostituição, não é nada disso. De fato, é massagem. Existem manobras que a gente vai fazer na região genital, dependendo do caso. Nem sempre precisa existir massagem genital na massagem tântrica. Exatamente. Isso é importante ser dito também. Exatamente. Essas manobras não têm a ver com a masturbação, porque a masturbação... Ela é muito caracterizada por movimentos repetitivos, muitas vezes intensos, né? Que muitas vezes, inclusive, dessensibilizam. Geram muitos condicionamentos. Exatamente. Tanto em homens quanto em mulheres. Exatamente, né? Então, aí a gente quer trazer com cada manobra tem uma finalidade específica. Exatamente. E trabalha dentro de uma reflexologia peniana. Exatamente. O teu pênis, ele está conectado, falando do pênis, né? E a vagina também. Existe uma reflexologia vaginal,
uma reflexologia peniana. Então, todo o processo terapêutico da massagem Ioni, que é a massagem genital feminina, e da massagem Lingam, que é a massagem genital masculina, estão baseados nessa reflexologia, para que a gente desperte também sensações, para que a gente gere descondicionamento, que muitas vezes é gerado, como nós falamos inicialmente, pela questão da masturbação, né? Sim. Porque a masturbação nada mais é do que um movimento contínuo e que eu chamo muitas vezes, no caso do homem, de punheta burra. Porque a gente aprende a se masturbar na infância, Sim. né? Na infância, ali teoricamente no final da infância, e vai levando esse mesmo movimento, que é a receita de bolo, que a gente chega mais rápido, de maneira condicionada ao orgasmo, e obviamente a gente vai perdendo sinapses relacionadas ao prazer. Então a gente emburrece o nosso pênis. E com a mulher não é diferente. Muitas mulheres exercem muita pressão no seu clitóris, uma pressão excessiva, que gera também várias questões nesse clitóris, diminuindo a sensibilidade. Então, o processo, um dos papéis, inclusive, do processo terapêutico dentro do que são as massagens genitais, é despertar esse novo sentir, derrubando condicionamentos e também, ao meu ver, a massagem genital, nós sabemos que dentro do processo da massagem tântrica, ela cumpre um papel muito importante de desrepressão emocional. O nosso genital está conectado às nossas emoções. Quantas catarses, por vezes, não acontecem nesse toque no momento da massagem genital? Não é verdade? Com certeza, né? Sobretudo quando a gente traz um toque sensível, um toque de carinho, um toque que vai fazer a pessoa mergulhar nela mesma, né? Onde a gente para tudo, a gente para aquele caos, né? Que muitas vezes é proposto pela masturbação, pela punheta, enfim, pela famosa siririca também. Como é que diz aqui em Portugal? Você sabe algum nome para Portugal? Não sei. Me fugiu da mente agora, mas... Me veio uma história à cabeça. É? Mas essa fica em off. Piadas internas aqui. Piadas internas, algumas. Pois é. Mas até me perdi aqui. Não tem problema. E que esse espaço para isso também, para a gente rir, se divertir. Não, então, eu estava falando esse toque sensível que traz a gente para mergulhar nessas sensações e trazer uma nova configuração, um novo ritmo, uma nova intensidade, né? Que, na verdade, olha, vamos até dizer que intensidade não necessariamente tem a ver com pressão, né? O toque lento, o toque sutil, ele é muito intenso muitas vezes. Com certeza. E muita gente não sabe lidar com isso. Não. Né? Então, é muito interessante a gente perceber que muitas vezes essa masturbação, ela é muito mais uma vontade de acabar com o prazer rápido, de matar o prazer, do que, de fato, de permanecer nele. Então, é muito louco isso, né? Eu acho tão interessante refletir sobre isso, porque a gente não sabe mais lidar com o prazer. A gente sabe lidar com a ânsia pelo prazer. Sim, é um prazer muito ansioso. Efêmero, rápido. Express. Fast foda. Quando viu, já foi. Quando a gente tenta olhar, já foi. Né? Então, essas manobras que trazem a gente para a desaceleração, que trazem... muitas vezes, assim, vamos falar, agora a gente está falando só da Lingam ou a gente está falando das duas? Das duas, vamos aí direcionar para as duas. Ok, então massagem genital. Quando a gente desacelera, a gente volta para muito antes, né? A gente aciona um outro... É como se a gente abrisse uma fenda no tempo. É verdade. Porque toda a sua atenção vai estar focada para ali. Então, é muito interessante falar isso, porque nossa genital é tão sensível, né? E é um portal, de fato. Se a gente parar para pensar que é aí onde a gente libera, né, a nossa energia criativa mais potente, né? A nossa pulsão de vida, né? Então, a gente, através desse lugar, a gente experiencia a vida, não só para a gente, mas a gente também pode dar a vida, né, a outro ser, né, a partir enfim, do estímulo desse sistema. Existe aí muita potência, né? Quando a gente... É como se a gente colocasse a luz, né, ali, e a gente traz uma nova percepção para as nossas genitais, desobjetificando
E esse processo de desacelerar, né, faz com que a gente mergulhe nas nossas emoções. Porque tudo para. Tudo para. Então, ali eu começo a sentir sensações que vão acionar as minhas emoções, vai se conectar com a ansiedade. Será que eu sei lidar com essa ansiedade? Qual é a referência de prazer que eu tenho? Será que eu penso em alguma coisa nesse momento em que eu estou sendo tocada na minha genital? Porque é a memória do nosso corpo. Sim. Então, acontece muitas vezes, né? Eu converso com os meus interagentes e eu digo, olha, é natural que nas primeiras vezes você, a tua mente traga memórias de experiências sexuais que você já teve, ou até mesmo da pornografia, ou de coisas imaginárias que você sente que lhe dão prazer. Mas eu quero que você apenas observe isso, porque não é isso que a gente quer. A gente quer que você venha para o seu corpo e que você possa, a partir daqui, trilhar um caminho que não é psicogênico, que não é criado pela mente. Isso. Então, essas referências, elas têm muito a ver com a nossa identidade, como a gente vivencia a nossa intimidade. Muito profundo. Mas a gente acha que não, porque a gente foi ensinado que o corpo ele só pode ser tocado de uma forma, dentro de um condicionamento religioso também. Então a gente tem dificuldade em enxergar a sacralidade da nossa energia vital e das nossas partes íntimas também, que são tão sagradas. E, inclusive, vale lembrar, né, que a massagem Lingam, tanto a massagem Yoni, cumpre uma série de fatores. Por exemplo, a gente pode trabalhar questões no homem, como ejaculação precoce, problemas de ereção, até mesmo vício em pornografia, nós podemos trabalhar através da técnica da massagem Lingam. E na mulher, anorgasmia, tantas outras questões que podem ser desenvolvidas e, digamos que sim, tratadas através da massagem Yoni e da massagem Lingam no homem. Então, nós temos aí uma ferramenta super potente que muitas vezes é extremamente sexualizada, isso por uma questão de desconhecimento e também por uma questão de como a massagem neotântrica vem sendo vendida ao longo do tempo, através de muita informação que é errada que existe, tanto no Brasil quanto em Portugal, a gente sabe, mas existe muita potência nesse processo terapêutico que está englobado dentro do que é a massagem tântrica. Então é isso, gente. A gente quis aqui realmente trazer um ponto de luz para esse tema que ainda é tão pouco falado e que tem tanta potência terapêutica. Então, lembrando, vamos conhecer os nossos corpos e a ferramenta da massagem genital, ela é extremamente importante para que a gente se conheça e para que a gente descondicione também os nossos corpos. Uma coisa que eu acho que também é muito importante falar, só para a gente fechar, é que a gente precisa enxergar as nossas genitais como apenas mais uma parte do nosso corpo. É isso mesmo. Né? Existe um estigma muito grande e a gente precisa dissolver isso, porque senão a gente não vai conseguir acessar essa riqueza, né, para o nosso autoconhecimento, essa riqueza de experiências que a gente pode ter com a liberdade do nosso corpo, incluindo a nossa genital, né? E expandir, entender que ela está conectada. Ela não é uma área reservada que a gente vai lá e que a gente se conecta só em momentos determinados. E de maneira tão objetificada. De maneira tão objetificada, até secreta, né? Como a descompressão manual, velada, né? Então, é uma parte muito importante do nosso corpo. E a gente precisa entender que a gente pode tratar ela, ressignificar, né? O carinho, a intimidade, e é isso. E é isso. E ela pode ser, sim, massageada de forma terapêutica. Exatamente. Não é? Todo o corpo, ele merece ser massageado, ele merece ser cuidado. E é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez vocês que estiveram até aqui conosco. E agora, né, vamos dar tchau para aquela câmera, para o nosso público especial. Muito obrigado, gente, a todos vocês que chegaram até aqui. E lembrem-se também de nos seguir nas redes sociais e estar sempre aqui conectados no nosso querido canal Prazer TV. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho.